Congresso Missionário Simidra, um projeto levantado por Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quero ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, verso de número 1. Glória a Deus. Tem como título O Príncipe da Paz, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas a terra que foi angustiada não será enternebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Amém, queridos? Pode tomar assento nessa noite. Estou muito feliz por estar nesse congresso de missão Simidra. Ano retrasado eu participei, fiquei ali atrás. E hoje, pela graça de Deus, estou recebendo uma oportunidade. Queridos, missão está no coração de Deus. Deus sempre amou missão. Deus sempre levantou um missionário para anunciar as boas novas. E pela graça de Deus, esse ano, eu adotei um missionário lá no meu estado, no estado do Maranhão, numa cidade chamada cidade de Rampa, uma terra esquecida, uma terra que estava sem luz, mas Deus enviou um missionário lá. Eu quero te dizer, adote um missionário. Se você não pode ir ao campo missionário, oferta, adote. E aqui no livro de Isaías, capítulo de número 9, verso 1, o profeta Isaías vai falar de uma terra, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Nós sabemos que Zebulon e Naftali era filho de Jacó, que dias após se tornou tribo. E eu não sei o que aconteceu, que essa terra virou as costas para Deus, porque a Bíblia vem dizer a terra que foi angustiada, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Essas terras virou as costas para Deus. E quando nós viramos as costas para Deus, nós atraímos maldição para nossas vidas. Porque as pessoas olhavam para aquela terra dizendo: olha, aquela terra já foi próspera, aquela terra já foi manifestado a presença de Deus. Agora veja a situação de Zebulon, veja a situação dessa tribo. Deus não se manifesta mais. Sabe por quê, queridos? Porque na terra de Zebulon tinha deuses estranhos, não estava ocupado mais a presença de Deus. E quando a presença de Deus não é mais ocupada, o inimigo toma de conta e começa a oprimir. A terra de Zebulon virou as costas para Deus, a terra de Naftali virou as costas para Deus. Mas tinha uma promessa sobre essa terra, tinha uma profecia sobre a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Talvez você olhe para o seu ente querido, para alguma das tuas famílias, dizendo: ele já foi cheio do Espírito Santo, ele já louvou na congregação, ele já participou do corpo de obreiro. Agora olha a situação de Zebulon, olha a situação de Naftali. Eles estão oprimidos pelos demônios. Mas a Bíblia vem dizer no capítulo de número 5, estava acontecendo o culto no Rio Jordão, um culto bem conhecido, e estava lá um profeta com um missionário batizando, e a Bíblia diz que via milhares de pessoas ser batizadas por ele. As pessoas vinham de Jerusalém, vinham da Galileia, vinham de Jericó, vinham de toda a região para ver o jovem pregador pregar. O interessante não é o local, não é a estrutura, porque João Batista ele poderia iniciar o seu ministério lá em Jerusalém. Por que ele não iniciou lá em Jerusalém?
Jerusalém é a capital, onde tem os maiores profetas, onde tem os sacerdotes, o sumo sacerdote, aonde tem os fariseus, aonde tem os saduceus, aonde é o palco do reconhecimento. Mas o palco, o altar daquele homem era no deserto. E aqui eu aprendo: não é o nosso terno que vai manifestar a presença de Deus, não é o templo, mas é a nossa sinceridade, é a nossa separação, que a presença de Deus vai ser manifestada. E chegou um certo dia, era um culto comum, e aquele homem estava batizando, as pessoas vinham e ele batizava, quando de repente Jesus apareceu naquela região. O interessante, queridos e amados irmãos, Jesus vai participar do culto, e ele não vai dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, eis o leão da tribo de Judá, eis aqui a estrela da manhã, o sol da justiça, eis aqui o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus não falou nada, Jesus apenas entrou no culto. Mas João Batista, alguns anos atrás, quando ele estava no ventre, ele sentiu a presença de Deus, ele conhecia a presença de Deus. Você conhece a presença de Deus, embora aqui tem muitos profetas no nosso meio pregando a palavra, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, conhece a presença dele. Aí ele diz: olha aí, parou o culto, meu pastor, e apontou o dedo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Segui a Ele, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele tem a palavra verdadeira. Aí ele se constrange com a presença de Deus ali. Aí ele diz: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus diz: deixe que cumpra todas as escrituras. Jesus vai mostrar sua humildade. Aí ele é batizado. E aqui eu aprendo muito. Dentro de um culto, dentro de um congresso missionário, não tem que ter apenas um missionário, não tem que ter apenas a igreja, mas tem que ter Jesus na igreja. E no culto de João Batista era diferente. Tinha Jesus, tinha o Espírito Santo e tinha Deus. O céu se rasgava, Deus falava, dizia: este é meu filho, este é meu filho, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus é batizado, queridos. Agora vai se levantar um novo missionário, sem nome, sem título. Ele não foi reconhecido. Aí ele espera, ele volta para a sua cidade, aonde foi criada, a cidade de Nazaré, e fica ali esperando. Aí dias depois ele vai para o deserto para ser provado, porque missionário que é missionário, ele tem que passar pelo deserto, ele tem que ser provado por Deus e provado pelo inimigo. Porque a minha geração está se levantando muitos missionários, muitos presbíteros, muitos apóstolos. Aí Deus vai dizer lá em Apocalipse: eu vou colocar à prova aqueles que dizem que são e não são. Você pode até ser ungido pelo homem, mas não vai dar em nada. Nós temos que ser ungido por Ele, nós temos que ser chamado por Ele. Quando nós somos chamados por Ele, quando nós somos derramado óleo por Ele, dá tudo certo. Aí o inimigo pensou: eu vou acabar com ele no deserto. Aí esperou acabar o jejum. E acabando o jejum, a Bíblia vem dizer que o inimigo vai se apresentar diante de Jesus, porque Jesus, ele teve fome. E aqui eu quero trazer um alerta para a igreja: o inimigo nunca vai te atacar quando você estiver forte. O inimigo vai atacar você quando você estiver fraco. Quem não lembra de Esaú? Passou o dia todo caçando a caça, e quando chegou na casa do seu pai, estava um guisado preparado, e ele estava fraco, ele estava com fome. Aí Jacó disse: vamos trocar a primogenitura, vamos trocar o teu chamado, eu tenho um ministério melhor para você, vamos trocar, profetiza, diz que eu estou falando. Aí a Bíblia vem dizer que Esaú deu a sua primogenitura, a fome, a fraqueza. Aí o inimigo, ele vai usar a mesma estratégia que usou lá atrás com Esaú,
Mas não deu certo, porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. O inimigo não venceu ele, Deus venceu o inimigo na sua fraqueza. Agora ele vai voltar para Nazaré. Aí ele vai saber a notícia: olha, aquele que tu amas. Lembra daquele missionário que pregava no deserto, que via muitas pessoas ser batizadas por ele? O que aconteceu com ele? Ele está no cárcere, está a ponto de perder a sua cabeça. Aí Jesus deixa Nazaré e vai para a Galileia. Aqui inicia o ministério de Jesus. O interessante é que Jesus não inicia o seu ministério terreno em Jerusalém, não. Ele vai iniciar o seu ministério terreno na Galileia. Mas ele não fica na Galileia, ele passa ali e chama algum discípulo, chama Pedro e chama seu irmão e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, ele vê um homem sentado cobrando imposto na alfândega, chamado Mateus, conhecido também como Levi. Ele diz: segue-me. Jesus está chamando, Jesus está montando o seu corpo de obreiros, porque missionário que é missionário, ele gera missionário. Se hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, porque um dia, com 13 anos de idade, eu vi um missionário entrar dentro da igreja, e eu cresci na igreja católica, mas aquele homem era diferente. Aquele homem não era padre, não dirigente, ele tinha algo diferente. E eu olhei para o terno dele, mas não era o terno, tinha algo dentro dele. É isso que nós temos que impactar a nossa geração. Não é a nossa oratória, não, que tem que impactar na vida das pessoas é o que está dentro de nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que mover de verdade. E eu estou cansado com essa mentira que está no nosso meio, dizendo que é Deus, dizendo que Deus está se movendo. Ei, queridos, vamos viver uma vida de verdade, porque Jesus não brincou no seu ministério. Aí Jesus entra na Galileia, entra em Cafarnaum, e aqui vai se cumprir a profecia de Isaías. E ele vai para os confins de Zebulon, ele vai para os confins de Naftali, a terra que foi angustiado nos primeiros tempos, mas nos últimos tempos ela vai ser restaurada. Queridos, o Jesus que eu prego nessa noite, ele não esquece da sua palavra. Ele não esqueceu de Zebulon, ele não esqueceu de Naftali. Ele disse: olha, Naftali, um dia tu já foi cheio da minha presença. Olha, Zebulon, um dia tu já foi cheio, tu já até pregou, mas tu está nessa situação. Jesus entra naquela cidade, naqueles confins, está pessoas lá paralíticas, está pessoas lá leprosas. Foi um dos lugares que Jesus fez mais milagres. Por quê? Porque Zebulon e Naftali estavam afastados da presença de Deus. Quem sabe eu estou pregando nessa noite para um Naftali. Quem sabe nessa noite eu estou pregando para um Zebulon. Ei, mas Zebulon e Naftali vai ser restaurado pela glória de Deus, porque Jesus chegou nesse culto. E aonde Jesus chega no culto, ele muda a história. E nesse culto de missão, Jesus vai mudar a tua história. Aleluia! E a mensagem, irmão Márcio, de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado no reino dos céus entre vós. A mensagem de Jesus era simples, era só se arrepender dos seus pecados. Se nessa noite a gente se arrepender dos nossos pecados, nós vamos ver a glória de Deus. E Zebulon será restaurado, Naftali será restaurado pela glória de Deus. Aí Jesus visitou Zebulon e Naftali para que se cumprisse a palavra de Deus. Queridos, fique com essa palavra: Jesus Cristo, o maior missionário.